tido como se a riqueza fosse uma maldição. E na verdade não é. Ela é um elemento utilizado também pela lei do progresso. O problema é o apego que se passa a ter essa riqueza. E ao mesmo tempo, ela é uma maneira de nós evoluirmos, porque nós vamos exercitarmos a caridade. Então, a prova da riqueza, que consequentemente vai nos trazer esses bens materiais, é nós exercitarmos a caridade. Então, fazer de forma tal que essa energia que circula, que essa riqueza traz, nós dividirmos com aqueles que estão mais necessitados. E esse tema ele é bastante oportuno, né? Principalmente em uma sociedade totalmente, né, capitalista que nós vivemos, né? Em que tudo é o ter, né, é o comprar, a gente dorme e acorda, na maioria das vezes, pensando como é que vai ganhar dinheiro, como é que vai ganhar, né, mais dinheiro, mas aí a gente coloca sempre a questão do capitalismo, do dinheiro como mal da sociedade, como mal do mundo, e que na verdade, se você for analisar, não é, né? É justamente isso que Josi acabou de colocar, de que a riqueza está aí, que ela inclusive contribui para o avanço da sociedade. Ela é de extrema importância para o avanço da sociedade. Né? De certa forma, ela é necessária. Para o avanço da tecnologia. O que distorce essa questão, a ideia da riqueza, é justamente o uso que o homem faz dela. E aí, agora você né, fala, exatamente isso. Nada mais é do que mais um elemento que Deus coloca à nossa disposição. Perfeito. E que ele termina sendo distorcido pelo próprio homem, né? Uhum. Só complementar, isso que Felipe disse é importante, porque traz uma questão do Livro dos Espíritos que é assim que eu acho fundamental, né? Onde é que nós falhamos, né? Onde estão nossas perfeições, e lá ele responde o egoísmo, né? Então essa riqueza vem e nós queremos só usufruir e esquecemos que isso é uma dádiva para nós compartilharmos. Muito bem, vamos passar para o próximo. Compreendendo a satisfação, bem justa, aliás, que experimenta o homem, que por meio do trabalho honrado e assíduo ganhou uma fortuna, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância. Tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sórdida avareza. Dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade. Santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. O que nos chama a atenção aqui é exatamente o fato de o rico doar que ele tem sem a humilhação, sem humilhar, de uma forma natural, né, Josi? Essa questão, quando ele chama aí a atenção, né, e eu lembro uma passagem que o mestre diz assim, né, que ele é manso e humilde de coração. Então, o importante não é só a questão intelectual, né? Nós progredimos intelectualmente, a inteligência é um talento necessário até para a gente desenvolver essa riqueza e poder praticar a caridade, mas o principal é a humildade de coração, é o sentimento que nós vamos ter para exercitar essa caridade, porque senão nós vamos ficar sem a ação. Intelectualmente eu fico falando, né, temos que compartilhar, vamos socializar, mas e a ação? É um pouco aquela da figueira, né, o fruto. Porque se eu posso ser uma linda figueira com uma folhagem imensa, mas seca, por quê? Porque eu não dou o fruto, que o fruto representa a minha ação na caridade. Conhecereis pelas obras, né? Nós seremos identificados pelas obras. E aí vem a importância dessa riqueza de nós sabermos utilizá-la. Porque como colocado aí, né, que ele coloca aí, nada mais justo, né, do que aquele dinheiro que vem através do seu esforço, através do seu trabalho. Mas também não quer dizer que se aquele dinheiro chega até as suas mãos, né, vai partindo daí também, muito vai importar a questão do uso que é feito dele.
na questão aí da caridade que foi colocado aí, que é totalmente a parte do sentimento, né? A caridade é o sentimento, né? A gente fica um pouco perdido e achando que tudo, né? Que qualquer ação parte é caridade, e aí muitas vezes a gente esquece um pouco da questão do sentimento, que é o que mais conta, né? Não adianta você ter essa riqueza toda que aí é colocada se você todo mês, né, faz questão de dizer a todo mundo que é uma pessoa muito caridosa, que contribui, né, e dá o que está realmente sobrando, né? Dá sem ter nenhum sentimento envolvido em toda essa relação, em toda essa troca. Então, a questão da caridade, ela é determinada pelo sentimento, né, que é algo extremamente importante nesse fato, nesse ponto, né? Com certeza. Vamos para a próxima? Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vos emprestou. Tendes de lhes restituir, e ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. A questão do supérfluo e do necessário, né? Que ele enfoca aí. Esse é um comentário? Eu fiquei aí na questão de que nós, né, somos apenas depositários dessa questão do dinheiro, né, dessa riqueza que nos é dada, né? Esse ponto ele é muito importante porque a gente sabe que vai ter o retorno, né? A gente que tem essa visão espírita, que sabe, de que tem essa crença numa vida futura, a gente sabe que uma hora a gente vai ser, nós somos cobrados por todas as nossas ações. Então a própria riqueza que nos é dada, ela vai ser cobrada. Ele falou que até o próprio corpo, né? Isso, justamente. Nada aqui é tudo emprestado, né? Quando a gente chegar lá, para acertar as contas, depositários, que a gente vai saber o que é que foi feito, né? O que é que foi feito daquele dinheiro, né? O que é que foi feito daquela riqueza. Né? É interessante também, eu fiquei aqui pensando, né, pegando o gancho quando você disse, quando chegar lá, não vão perguntar pra gente, né, o que era que tu tinhas, né, que aí, mas o que foi que tu fizeste? E é aí onde vai estar a grande diferença, né, é o uso que eu dei a essas riquezas. Inclusive, não só essa riqueza que a gente fala muito, materialmente falando em bens, mas a riqueza da minha inteligência, do meu conhecimento, porque muitas vezes a gente quer justificar as nossas ações, que não fazemos determinada caridade porque a gente não tem condições. Mas qual é a utilidade que eu estou dando à minha inteligência? Qual é a utilidade que eu estou dando aos conhecimentos que eu estou adquirindo, e que acontece muito na casa espírita, né? Eu estou recebendo, mas o que é que eu estou dando? E isso é um bem, é um apego que a gente começa a ter. Eu só recebo e não retribuo nada. Tem uma internauta que está interagindo aqui e que está comentando, é Clair o nome dela. Ela disse que é necessário valorizarmos mais o ser do que o ter. E ter em mente sempre que todas as pessoas são livres e com livre-arbítrio. Não devemos nos apegar e colocar nossa felicidade sob a responsabilidade de outra pessoa. Isso é exatamente isso. O apego às pessoas também, né, que a gente tem que trabalhar. Tudo. As pessoas, aos sentimentos. Né? Nós às vezes imaginamos só os bens materiais, mas nós somos apegados aos sentimentos, aos velhos sentimentos, ao homem velho. E quando a doutrina vem com essa reforma, essa proposta de reforma, de transformação espiritual, que hoje se faz necessário no mundo que nós estamos vivendo, é justamente nos despojarmos deste homem velho e assumirmos, né, esse novo homem, esse novo ser, né, falando o politicamente correto, nem homem nem mulher, mas esse novo ser, né, que nós não sejamos sectários, não nos apeguemos tanto a esses valores antigos, que busquemos esses novos valores que já surgem, né, no século XXI, esse novo ser, como tanto nos diz Joana de Ângeles.
E o pessoal está interagindo mesmo ao vivo, né, amigos? Já tem outra amiga aqui, Cláudia, que está dizendo aqui: a aceitação do sofrimento seria o desapego das alegrias desta vida. Talvez na expectativa da paz de consciência. Talvez o gênero de desapego mais difícil de se exercitar. É isso aí. Vamos passar para o próximo slide. A ardente e desvairada cobiça despertam nos vossos corações os bens que Deus vos confiou. Já pensastes, quando vos deixais apegar imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? Ouvidais que pela riqueza vos revestistes do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes da aludida riqueza dispensadores inteligentes? Portanto, quando somente em vosso proveito usais do que se vos confiou, que sois senão depositários infiéis? Exatamente o que a gente falou, né? Que o Felipe falou ainda agora. Puxa também para a questão da parábola dos talentos, né? Daquilo que foi dado, daquilo, né? Que deve ser prestado contas. E o que é que a gente está fazendo? Que a gente já tocou da questão em relação a essa riqueza que a gente recebe. O que é que a gente está fazendo com ela, né? E é interessante, né, que eu tenho alguns amigos espíritos, que ele fala dessa questão de que não se pode ter, né, esse medo, esse receio da riqueza, né? A gente não pode observar e ver essa riqueza como algo totalmente, né, que traga esse malefício para a sociedade, esse malefício para o homem. Eu tenho alguns amigos espíritos que eles brincam, né? Felipe, só que eu, em Mega Sena não jogo nunca, porque eu sei que a responsabilidade é muito grande, né? É mesmo. Um dia que eu ganhar um negócio desse, mas aí em contrapartida você tem essa possibilidade de ajudar o próximo. Depende, né, da sua consciência. Depende da sua consciência, depende da forma que você vai utilizar. Tem tanta gente precisando de ajuda. Tudo é o manejo, né? Justamente, é a forma como você lida com essa situação, como qualquer dom de Deus, né? Tudo depende do uso que o homem vai fazer dele, né? Felipe falou a questão do talento e é interessante porque a parábola que o Cristo fala é a moeda, né? Mas se nós formos transformar esta moeda nas nossas emoções, então é justamente nós pegarmos essas emoções e enterrarmos, né? É me dado o talento, a oportunidade de eu exercitar essa virtude do amor, né? Que a caridade é esse amor em ação. E eu enterro, né? Eu fico lá com medo de compartilhar, porque quanto mais eu divido o amor, mais eu vou receber. E quando eu enterro, né, eu me apego ali, boto ali para ficar só com aquilo que vai acontecer. Ele não vai somar, ele ao contrário, vai ficar naquilo que já estava. Então é importante que nós estejamos sempre fazendo essa leitura, né, simbólica, trazendo para nossas subjetividades, porque somos, o internauta que falou anteriormente, né, somos um ser integral. Então não podemos ficar só nesse elemento material, mas principalmente o espiritual, que era para o espírito que Jesus nos falava, né? Muito bem. Vamos para o próximo? Que resulta deste esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte inflexível, inexorável, rasga o véu sob que vos ocultáveis e vos força a prestar contas ao amigo, que vos favorecera, que neste momento enverga diante de vós a toga de juiz. Em vão procurais na terra iludir-vos, colorindo com o nome de virtude o que as mais das vezes não passa de egoísmo. Em vão chamais economia e previdência ao que apenas é cupidez e avareza, ou generosidade ao que não é senão prodigalidade em proveito nosso. É a questão da morte, do desencarne, né? Na hora que a gente vai estar só com a gente mesmo e o Pai, né? A hora do juízo, né? Do juízo, essa hora da consciência que vai ser
difícil para muita gente, para todos nós, né? Justamente. E dependendo do seu grau de apego até a própria matéria, você não chega nem você não vai até a hora do juízo, né? Vai você demorar. fica por aqui mesmo, atrás dos seus bens, né? Quantos casos nós não conhecemos, né? De obsessão, é que as pessoas desencarnam e o apego à matéria ele é tão grande que essa pessoa ela continua, né, por aqui ainda, totalmente apegada, do mundo, né? Da vibração desse planeta de provas e expiações, não pode esperar muita coisa. Vocês né, me fizeram me lembrar a questão do Livro dos Espíritos. Se não me falha a memória, eu acho que é 165, que Kardec pergunta aos espíritos, né, se os espíritas, nesse momento dessa passagem, né, dessa travessia, se eles têm melhores condições de chegar lá. E é interessante, né, sabiamente, eles respondem assim, que sim, nós por sermos espíritas, né, porque nós conhecemos o processo de desencarne, as etapas, né, que nós vamos enfrentar, nós temos, mas isso não é condição para que nós façamos essa travessia de forma harmoniosa. Ela pode levar horas, como pode levar séculos, porque vai depender de algo que nós vamos estar frente a frente conosco mesmo, como já foi colocado aqui, pela nossa consciência. E aí vai vir o que foi que tu fizeste. E nesse momento, independe de sermos espírito ou não, as nossas obras é ela que vai contar para que a nossa consciência esteja apaziguada ou não. E essa questão desse ponto, desse conhecimento espírita, ele é extremamente importante, até no trato com a questão da riqueza, porque a gente sabe que o problema que a gente já vem falando aqui não é a questão do ter, né, da riqueza, e sim você colocar a riqueza em primeiro plano, né? Você deixar todas as coisas que alimentam a alma em segundo plano e colocando sempre a riqueza ali em primeiro plano. Isso realmente prejudica, como ele colocou logo no início do texto do Evangelho, né? Se apresenta como obstáculo, né, para que o espírito ele possa evoluir, né, ter essa sua ascensão. E eu passando por aqui, em uma das passagens do Evangelho, ele coloca aqui, né, o que é necessário, né, nessa nossa passagem, o que é que vai ser necessário, o que é cobrado, né, quando a gente chegar e passar para outro plano. Ele faz nada que venha do corpo, né, tudo que venha de que alimenta a alma, a inteligência, o conhecimento, as qualidades morais. Então, esse conhecimento espírita, ele nos ajuda, né? Se apresenta como atalhos para que saberemos a gente possa... as etapas. Agora, que não quer dizer que não quer dizer também que só porque é espírita... exatamente. Mas tem, o manualzinho tá aí, né? Segue. O livre-arbítrio também tá aí, né? Muito bem. Vamos para o próximo? Há um homem que muito acha trabalhado e que com o suor do seu rosto acumula bens. É comum ouvir-lhes dizer que, quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe conhece o valor. Nada mais exato. Pois bem, pratica a caridade dentro das suas possibilidades. Esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será o seu merecimento do que o daquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas também, se esse homem, que se recorda dos seus penares, dos seus esforços, for egoísta, impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que o outro, pois, quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se em aliviá-las nos outros. Como me digam aqui, meus amigos, ele está falando aqui na questão do sentimento, né, com relação aos outros, da forma que a gente trata as pessoas. Ou estou enganada? Eu senti isso também, da forma como a gente interage com as pessoas. Da forma que é colocada aí, ele apresenta que, né, essas pessoas que sabem o valor que o dinheiro tem, né, que batalharam, que suaram para chegar e ter essa chamada riqueza, elas deveriam ter o melhor trato com essas pessoas, porque sabem por onde elas passaram, né? Diferente daquelas pessoas que já nascem, como se diz por aí, em berço de ouro, né? Que já nasce uma família bem estruturada. Aquelas pessoas que batalham para ter o seu dinheiro, elas sabem que as pessoas, né, daquele mesmo patamar se sentiam. Por isso essa preocupação com o sentimento, né?
E é interessante como a gente vê que a doutrina, ela chama para a questão das emoções, dos nossos sentimentos. Porque às vezes é interessante, a gente fala evolução e a gente fica imaginando aquela evolução, a gente pega os homens da caverna, né, e olha agora, e a gente vê só que externamente, não, né, Ju? é a aparência, né? Aparência, e não é. Na verdade, falou. hoje nós estamos no processo, a nossa evolução é a questão emocional. Nós seremos, né, alcançaremos a perfeição, a felicidade, quando essas emoções elas estiverem harmônicas. Nós não tivemos mais, não está mais nessas oscilações, ainda vindo esses vícios, essas paixões, nós estivermos harmonizados com o todo. Então é importante que nós entendamos, né? E é uma coisa que também eu descobri uma certa vez, que a gente fala muito assim, a vontade de Deus, né? E como se a gente começasse a justificar que as coisas, tudo acontece, é a vontade de Deus com a nossa vontade. Como eu estou com vontade, quando sair a gente ia ali comer uma pizza, né? Minha vontade, a vontade de ir, minha vontade. E a vontade de Deus não é essa, não é como a nossa vontade humana material. A vontade dele é as leis divinas. Como ele tem essa lei imutável, eterna, então a vontade dele é a lei. Se nós fugirmos da lei, aí vem os sofrimentos, as desarmonias, as doenças. Então, que nós possamos entender essa condição nossa de aprimoramento das emoções, que é dentro da vontade de Deus. Isso aí, gente. Muito bem. Vamos para o próximo. Aí tendes, meus amigos, o que eu vos queria ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus, dizendo: sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não os esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados, e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis contas de uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação de vosso orgulho e da vossa sensualidade. A questão aí do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né? Muitas vezes não querer compartilhar com o próximo. E nós vivemos num mundo assim tão competitivo, né, que nós não queremos nem compartilhar aquilo que nós aprendemos, né, aquilo que nós sabemos. É como se o outro fosse sempre o nosso eterno concorrente. E hoje o mundo, né, se faz carente desse compartilhar, dessa cooperação. E essa semana eu estava na universidade e a gente estava discutindo um pouco sobre algo chamado economia solidária. É um movimento que se faz a nível internacional e a proposta é o que o Cristo falava, né? É você trazer, é você fazer o seu trabalho, agregar a importância, o valor, não em termos de um lucro, mas da possibilidade daquela pessoa que construiu aquele trabalho, aquele produto. E aí ser compartilhado com todos. Você comprar, porque eu prefiro comprar aquilo que foi feito por Felipe, porque é uma forma para ele sobreviver, e ajudar reciclando o material, ajudar ecologicamente. Então é esse hoje o pensamento. E a gente começa a entender como é que a espiritualidade vai agindo, né? Tem um ponto importante aí também, que eu achei, que é na questão que a gente, muitas vezes, as pessoas falam, hoje eu sou uma pessoa rica, eu sou uma pessoa pobre. E quando a gente começa a entender um pouco mais do Evangelho, a gente vê que isso é uma condição. Né? Então, hoje eu estou rico, hoje eu estou pobre. Né? Já que nós somos depositários dessa riqueza e dessa questão dessa situação também de pobreza, a gente tem que compreender também que é algo que pode ser passageiro, né? Que pode inverter dependendo da situação do uso. Então as pessoas geralmente dizem isso, né? Eu sou pobre, eu sou rico. Não, hoje eu estou pobre, hoje eu estou rico. E aí vai depender do seu esforço, da sua batalha, né? Da mesma forma que veio, ele pode ser retirado. Então, da mesma forma que as pessoas, aqueles que não vieram com essa riqueza, podem buscar e batalhar. E se assim for da vontade de Deus, ela pode
via chegar, né? Não é um fato, é uma condição que se apresenta pelo momento. Com certeza. Vamos pro próximo? Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Tem um vice direto, né? E aquele popular, empresta a Deus. E na verdade empresta a gente mesmo, né? Nós estamos saldando, né, os nossos débitos, que são muitos, né? E que precisamos retribuir aquilo que o universo nos dá. Nós temos que retribuir da mesma forma aquilo que nós estamos recebendo. Nós não temos nada. O máximo que nós temos, né, que é a nossa condição de espírito, é o nosso pensamento. O resto são acréscimos que nós vamos colocando nesse espírito ainda devedor, necessitado de aprendizado. Se nós soubéssemos, né, e prestássemos atenção em relação a essa questão da caridade, né, a gente sempre pensa que o beneficiado será o próximo, né? Quando no mesmo patamar nós também estamos sendo beneficiados ao mesmo momento, né? Então essa questão da caridade que sempre é muito colocada aí, né? Que depende também daquelas pessoas que vêm com a riqueza maior dessa possibilidade de caridade, sempre pensar também que ela está sendo beneficiada em relação àquele ponto, a essa riqueza. E aí, meus amigos, nós estamos caminhando para o final do Evangelho. Nós queremos agradecer a presença de todos que compartilharam conosco nessa noite, todos os internautas, a Rede do Amigo Espírita que nos transmitiu ao vivo. Sim, e vamos lembrar também que na próxima semana nós teremos o Evangelho também no mesmo horário, e os temas que vão ser apresentados vão ser os seguintes: Aliança da Ciência e da Religião, capítulo 1. A necessidade da encarnação, capítulo 4, e a cólera, capítulo 9. E lembrando também a todos que todos os avisos e comunicados estão na página da Federação, www.fapb.org.br, e através do Facebook, www.facebook.com/FESPB. Então, nós queremos agora encerrar com a prece. Quem deseja fazer a prece? Josi? Pode fazer? Nossa. Encerrar os nossos trabalhos de hoje. Vamos agradecer a esse Deus de bondade que nos permitiu estarmos aqui hoje, todos nós reunidos, para dialogarmos sobre este Evangelho de luz que ilumina as nossas mentes e corações, para sermos cada vez mais pessoas melhores. Que possamos, todos irmanados em um só pensamento, pensar em todos os nossos irmãos que ainda estão envolvidos nas violências, nas guerras, nas drogas, na prostituição, para que possa ser semeado uma semente de amor e possa juntos, todos nós, caminharmos em direção a esse Pai de infinita bondade que nos acolhe nas nossas aflições, nos nossos desesperos, desde que nós estejamos receptivos a receber essa ajuda. Que a paz, que a luz se faça presente em nossas vidas, hoje e sempre. Gente, lembrando também, nós vamos mandar um abraço para todos da Federação Espírita Paraibana, todos os polos, todas as cidades do interior que compartilharam conosco, Itaporanga, Guarabira. Quem mais aqui? Diga aí.
Rio de Janeiro também conosco, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Recife também conosco, e também 50 acessos em Portugal, Suíça, né? Portugal, Suíça e Brasil. E Brasil, 150 acessos. Então, gente, nós queremos agradecer. Uma boa noite para vocês. Até a próxima semana. Outro Evangelho On Lar. Deus abençoe a todos e nos inspire para que possamos cada vez mais nos desapegarmos desses bens terrenos e vibrarmos na sintonia da espiritualidade maior. Que Jesus nos proteja, nos abençoe, hoje, agora e sempre. Olá.